Ter notado que nós começamos um processo de discussão essa semana, apesar do tempo muito curto. Alguns dos palestrantes que estão aqui abriram um fórum de discussão sobre temas específicos, né? Essa discussão vai continuar ao longo da semana e a gente deve ter... então, é uma oportunidade de vocês interagirem com os palestrantes e então a gente convida vocês a entrar na comunidade e debaterem essas questões que estão sendo colocadas aqui, principalmente as questões que eles estão deixando para vocês. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Tá bom. Perfeito. É isso aí. Aquele da inveja é uma M, a gente não vai discutir, né? Não. Não precisa descobrir o que é esse M. Não, não. Não, só para saber, né? Porque Não, ficou, né? Tipo, olhar em vez de uma M, a gente ficou pensando. Tá bom, Maurício. Muito bom, gente. Bom, o nosso próximo palestrante é o professor Jurandir Macedo. E ele vai falar das nossas finanças pessoais, porque ele é professor de finanças pessoais. Ele vai falar exatamente o seguinte, do desafio de trabalhar com isso num Brasil tão desigual. E ele pegou o Brasil e dividiu em 3 grandes grupos. 3 grupos? Grupos 1, 2 e 3? Sim, ou pode ser A, B e C que ele dividiu, né? Ou azul, vermelho e amarelo. PMG. GLS. 3, certo, professor? Por favor, dê sua versão do caso. Obrigada. Eu tive uma infância muito rica. Eu tive a felicidade de nascer numa família extremamente rica na Serra Catarinense, na região de Bocaina do Sul. Morávamos em uma casinha de madeira sem luz. Porém, eu tinha meus pais toda noite junto comigo e sempre contavam histórias e sempre escutávamos rádio. Eu tinha uma égua baia e uma tropa de osso, que são brinquedos que se faz lá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Me sinto muito privilegiado por esta infância. Quando cheguei aos 7 anos, fui morar em Lages, a região mais fria do estado. Lá meu pai começou a ganhar muito dinheiro, era 66, milagre econômico brasileiro, ganhei mais 2 irmãos. E em 1972, meu pai faleceu, deixando eu mais velho, minha mãe com 27 anos e 3 filhos. Toda a nossa riqueza foi por água abaixo e nós passamos por momentos difíceis. Minha mãe foi muito inteligente e sempre disse aos filhos, a nossa única saída é a educação. Minha mãe teve uma grande capacidade de fazer com que cada cachorro-quente se transformasse num jantar absolutamente maravilhoso. Minha mãe cuidou muito de nós, porém minha mãe nunca cuidou muito bem do dinheiro, ela tinha uma grande dificuldade com isso. De tal forma que aos 13 anos eu era o gestor financeiro da minha casa. Aos 20 anos eu fazia gestão financeira, aconselhava toda a família. Aos 30 anos, eu era um consultor financeiro já bastante conhecido, bastante famoso. Eu cobrava muito bem e fazia ricos ficarem cada vez mais ricos. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu disse, chega, eu preciso fazer alguma coisa para o meu país. Eu preciso fazer com que pobres também fiquem ricos. E aí eu fui, então, trabalhar com finanças pessoais, o que eu venho dedicando os últimos 10 anos da minha vida a esse caminho. E pretendo fazer isso pelos próximos 40 ou 50. A grande pergunta que eu trago aqui, será que dinheiro traz felicidade? Porque as pessoas, gente, será que as pessoas querem ser ricas ou serem felizes? Será que você quer ser rico ou você quer ser feliz? Muita gente diz assim, eu não sei se dinheiro traz felicidade, eu sei que ele manda buscar, não é? Na verdade, gente, o que nós queremos é ser felizes. Porém, a sociedade iluminista, capitalista, diz que nós só seremos felizes se nós formos ricos. Portanto, nós queremos ser ricos, não é? Para sermos felizes. Mas aí eu tenho que me perguntar, e o que é ser feliz? Gente, onde que nasce a felicidade? A felicidade, gente, é uma construção do nosso cérebro. A felicidade deriva daquilo que nós, consciente ou inconscientemente, julgamos ser felicidade. E muitas pessoas odeiam que se fale de felicidade. No próprio fórum a gente viu isso. Poxa, felicidade é algo tão bom que eu não posso sequer olhar o que ela é feita, como é que ela é feita.
Gente, quando eu penso em cérebro, normalmente eu começo a pensar no cérebro cortical, aquele cérebro do homem, aquele cérebro que está sempre pensando no passado e no futuro, aquele cérebro que toma boas decisões sem o calor das emoções. Entretanto, que me perdoem os criacionistas, mas os neurocientistas hoje acreditam que o nosso cérebro ele é resultado de uma grande evolução. Ele começa lá com o cérebro dos peixes, dos sapos, o cérebro dos répteis, né? E depois nós, a partir desse cérebro dos répteis, que era muito bom, faz com que o jacaré esteja aí sobre a face da Terra há tantos anos, se reproduzindo, né? Criando e existindo, portanto um cérebro bastante bom. E esse cérebro faz com que muitas coisas boas na nossa vida aconteçam, porque nós temos ainda um cérebro reptiliano lá no nosso interior. Porém, depois, quando nós nos tornamos mamíferos, nós precisamos criar um cérebro emocional. Veio todo um sistema límbico que vinha em volta lá da amígdala cerebral, que continuou funcionando, e o sistema límbico está aí. E depois nós vemos, quando nos tornamos humanos, criamos um córtex pré-frontal, que o córtex os macacos já tinham, criamos um córtex pré-frontal que pensa sempre, que fica sempre pensando no passado, no futuro, no passado e no futuro. A partir desta ideia de que nós temos múltiplos cérebros, eu vou olhar primeiro o que o cérebro mais profundo, aquele reptiliano, quer. Esse cérebro do jacaré, ele quer saber de ter prazer. O jacaré quer ter prazer. O que faz o jacaré se mexer? O jacaré só se mexe para ir para uma margem do rio que não tinha sol para outra que tem sol, para fazer sexo, certo? Para se defender ou para se alimentar. Todos nós temos no nosso interior um jacaré que está sempre tomando essas nossas decisões. Se você perguntar para o jacaré, querido, você quer um peixe hoje ou 2 peixes amanhã? O jacaré não pensa, o jacaré quer o peixe hoje. Sempre que nós temos um conflito entre o presente e o futuro, o jacaré se manifesta. Quando você acorda cedo e para ir trabalhar ou para ir estudar, e você diz, poxa, mas com esse frio todo, que caminha boa, o jacaré diz, fica aqui, seu louco, né? Para que você sair daqui? Né? E nós precisamos que o homem brigue com o jacaré, diga, sai, fique quieto, deixa ele trabalhar para ele melhorar de vida. Né? Quando a gente passa no shopping, certo? E passa uma moça ou um rapaz bonito e você olha para o lado, saiba que não é você. A culpa, quem olha não é você, é o jacaré, certo? O jacaré é terrível, não somos nós, certo? Não fique bravo com a sua namorada ou com o seu namorado, não é culpa dele, é culpa do jacaré, certo? Bom, depois, quando nós nos tornamos mamíferos, nós precisamos pertencer. Esse cachorrinho, né, que é mamífero, ele precisa pertencer, amar e ser amado. Por que os mamíferos precisaram amar e ser amados? Porque se ele não amasse, não fosse amado, ele nunca faria uma troca não hedônica, jamais uma mãe amamentaria um filho, jamais um pai acordaria às 2 da manhã para trocar as fraldas da criança. Também, evidentemente, que às vezes um chute da mãe ajuda um pouco o pai, né? Que não é tão... Né? Mas nós precisamos pertencer, amar e ser amados. E aí vem o homem, gente, e o homem é bem pesado, certo? O homem é bem complicado, por isso que o homem tem 2 questões. O homem precisa se engajar e precisa transcender. Engajar, o que é? Engajamento é você ter interesse frente à sua vida, é você sentir que a tua vida faz sentido, você sentir que tem alguma razão para você acordar cedo para trabalhar, que o teu trabalho melhora a vida de outras pessoas. Você tem que sentir alguém gostado dentro da tua casa, você precisa sentir alguém que contribui dentro da tua casa, alguém que contribui com o mundo, alguém que contribui. Um cara que é engajado é um cara que tem tesão de viver. E também, gente, o quarto ponto, o quarto pilar da felicidade é a questão da transcendência. Infelizmente, quando nós ganhamos um córtex, gente, nós sempre pensamos, o córtex sempre pensa no passado e pensa no futuro. Como nós já vimos muitas pessoas queridas deixarem essa vida e irem talvez para outra, certo? Nós nos perguntamos, o que vai acontecer quando chegar a minha hora? Portanto, nós temos que entender a vida, o que vai acontecer depois. As pessoas que são muito religiosas conseguem transcender mais facilmente. Quem não é, precisa achar uma outra maneira de transcender. Portanto, gente, se eu tiver prazer, se eu conseguir amar e sentir amado, se eu tiver a ideia de que eu contribuo com o mundo, com as pessoas, e se eu conseguir entender o sentido da vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser feliz. E aí eu pergunto, será que o dinheiro
ajuda na felicidade? Voltando à primeira questão. Será que o dinheiro ajuda eu ter prazer, gente? Muito, gente. O dinheiro ajuda muito a ter prazer. Muito, né? O dinheiro ajuda no prazer. Será que o dinheiro ajuda a amar e sentir amado? Lembre-se que eu não estou falando apenas do amor carnal, o amor do homem e da mulher, o amor do filho, da mãe pelo filho. Eu estou falando também do amor social, daquele status que nós procuramos. Será que o dinheiro ajuda aqui? Ajuda a gente mais menos. Quando eu invisto R$1 para ter prazer, normalmente eu tenho até R$1 e pouco, desde que eu saiba o que é ter prazer. Quando eu tento ter status pelo dinheiro, muitas vezes eu estou fazendo uma negociação ruim, porque eu gasto R$1 e às vezes eu só tenho 10 centavos, 20 centavos, se é que eu tenho. Será que o dinheiro ajuda para contribuir? Sim, gente, pouco. Às vezes eu posso contribuir muito mais de outra forma. Será que o dinheiro ajuda eu entender o sentido da vida? Não. E aí vem a pergunta, será que dinheiro traz felicidade? Não, eu posso ter todo o dinheiro do mundo e ser profundamente infeliz. Porém, ele evidentemente vai me ajudar em algumas coisas. O dinheiro ajuda a ser feliz, o dinheiro não traz a felicidade. Entretanto, a falta de dinheiro pode dificultar a conquista da minha felicidade. Baseado nisso, eu comecei então, quando em 82 eu comecei a decidir abandonar os meus ricos clientes e me dedicar à educação financeira. E eu, para isso, encontrei vários desafios. Eu escrevo artigos semanais sobre educação financeira. Eu criei uma disciplina de finanças pessoais na UFSC e eu entrei na Expo Money, que é um projeto absolutamente fantástico de distribuição de educação financeira para o Brasil. Eu começava a encontrar uma plateia extremamente diferente. Para quem que eu falava? Para as pessoas ricas ou para as pessoas pobres? Para quem que eu falava? E eu fiz muito aleatoriamente uma divisão em 3 Brasis. E aí eu coloco esses 3 Brasis em cima desta curva, gente. Essa curva é uma curva que tem na happiness.org, é uma organização que mede o grau de satisfação com a vida ou de felicidade, happiness, portanto, ao longo de todo o mundo. São hoje 135 países em que se mede constantemente o grau de felicidade das pessoas. Como é que se mede o grau de felicidade das pessoas? Tem um aparelhinho, um felicitômetro. Infelizmente não se inventou isso. A única forma de saber se uma pessoa é feliz ou não é perguntando a ela. E a pesquisa se faz de 0 a 10. Qual o seu grau de satisfação com a vida hoje? E assim a gente mede a felicidade. A gente sabe que isso não é muito preciso. Se o meu time perdeu ontem, certo? Se o Avaí perdeu, eu fico triste. E o que acontece? Eu passo, então, a me considerar um pouco menos feliz. Se eu briguei com a namorada, enfim, tudo isso pode fazer com que eu me sinta mais ou menos feliz. O que a gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer isso com milhares de pessoas e fazer de forma constante, que a gente tenha alguma confiabilidade. É isso que se faz. E essa curva mostra que quando eu aumento a renda de uma pessoa de 0 até cerca de $15.000 ano, eu tenho uma correlação muito forte. Se eu medir 1 milhão de pessoas que ganham $1.000 ano e 1 milhão de pessoas que ganham $15.000 ano, eu vou ter muito mais pessoas felizes no segundo grupo. Não significa que eu não tenha pessoas felizes no primeiro grupo. Quando eu saio de $15.000 para $35.000, eu ainda tenho uma correlação forte, mas essa correlação reduz substancialmente. E a partir de $35.000 ano, a correlação deixa de existir. Se eu medir 1 milhão de pessoas que ganhem $35.000 e 1 milhão de pessoas que ganhem $70.000, eu vou encontrar o mesmo número de pessoas felizes e infelizes nos 2 grupos. Portanto, gente, quando eu olho o Brasil, eu separei o Brasil em 3 grupos. Alguém que está aqui na base dessa pirâmide, ganhando muito pouco, acima de muito menos do que $15.000 ano. Um segundo grupo que está ali, que está ganhando de $15 a $35.000, né, que está feliz com as suas compras, com a sua melhoria de vida. E um terceiro que já chegou naquele ponto, que é a classe B e a classe A. O que o dinheiro pode servir para cada um? Quais são os desafios de cada um? A primeira, gente, é ter dinheiro. O primeiro grande desafio desse primeiro grupo é ter dinheiro. E o grande desafio de todo brasileiro que tem vergonha na cara é acabar com esse grupo. Nós precisamos acabar com a miséria no país. E nós vamos conseguir fazer isso. Esse grupo precisa ter dinheiro. Ele não tem uso consciente de dinheiro, ele precisa ter dinheiro para ter uso consciente. O segundo grupo, gente, que vem crescendo felizmente muito nos últimos 16 anos. Esse grupo que está entrando na classe média, o que ele precisa primeiro saber? Ele precisa ter a previdência oficial, que é muito boa para esse grupo.
ele precisa utilizar o crédito de forma consciente, utilizar o crédito para melhorar a vida dela. E o crédito pode melhorar a vida dessas pessoas. O grande sonho das pessoas, ter a casa própria, certo? Finanças pessoais aqui é ensinar as pessoas a comprar a casa própria. É ensinar as pessoas a fazer reservas para emergências ou para imprevistos. E é ensinar essas pessoas de que educação é o melhor investimento. Nós precisamos ensinar esses brasileiros a investir em educação. E qual é o desafio desse terceiro grupo, que talvez represente muito das pessoas que nos assistem, das pessoas que estão aqui? Primeiro, é entender, gente, que se eu não cuidar da aposentadoria, eu posso ter um futuro muito incerto, porque a Previdência Oficial só vai me atender lá na base da pirâmide até R$2.000 por mês. E eu preciso criar um novo conceito aqui, porque aquele paradigma que nós fomos educados de que mais consumo igual a mais felicidade, ele falha a partir de um determinado nível de renda. Eu tenho mais consumo e não aumento a minha felicidade. O que acontece? Acontece essa curva aqui, gente. Eu chego lá no topo daquela curva de baixo e eu vou tendo um grande consumo, compro um carro novo, aumento muito a minha felicidade, entretanto ela rapidamente volta para o nível anterior. Eu compro novamente aqui uma TV de dimensões superlativas, fico feliz, mais rapidamente ela volta. Eu vou novamente, colocando aqui uma viagem, etc., e sempre vai voltando lá para o final. O que acontece, gente? Eu viro de consumidor a consumista, eu me torno um viciado em consumo. É exatamente igual alguém que utiliza uma droga qualquer. No começo ela pode melhorar muito o seu estado de humor, mas depois ela vai perdendo o seu poder. E eu me torno um consumista. E como é que eu faço para ser consumista? Eu preciso vender muito do meu tempo para conseguir dinheiro, não é? Gente, veja que nos Estados Unidos a renda aumentou muito nos últimos 35 anos, entretanto o grau de felicidade diminuiu. Enquanto a renda americana aumentou 16% nos últimos 30 anos, o número de indivíduos que se consideram muito felizes caiu de 36 para 29. Nós temos hoje consumo absolutamente fantástico e um número bastante grande de pessoas deprimidas, para a felicidade dos psicólogos e psiquiatras, né? Gente, nós associamos sucesso, dinheiro e status. Nós acreditamos que quem tem muito dinheiro é alguém que merece muito amor social, portanto tem muito sucesso. Gente, e um negócio absolutamente incrível, eu tenho dinheiro se eu não tenho tempo. Então nós chegamos a um ponto absolutamente absurdo em que não ter tempo dá status. Nós encontramos com os amigos e dizemos, e aí, muita correria? E o cara diz, estou morrendo, poxa, nós achamos lindo não ter tempo. Né? Mas o que é sucesso, gente? Sucesso de verdade é ter tempo. Né? E aí eu venho com essa questão, gente. Tempo é mais ou menos como isso aqui. Todos nós sabemos que nós temos dias pela frente. Porém, nós nunca conseguimos saber quantos dias existem pela frente. Se eu tivesse poucos dias, eu teria um comportamento. Se eu tivesse muitos dias, eu teria outro comportamento. Ninguém sabe quantos dias tem pela frente. Portanto, utilizem bem o tempo de vocês e não convertam todo o tempo de vocês em dinheiro. Respeitem o jacaré, que é o hoje, certo? O jacaré é muito sábio nisso. E pense também que eu posso ter muitos dias pela frente. Só existem 2 erros financeiros possíveis na vida. O primeiro é economizar muito e morrer cedo. O segundo é economizar pouco e demorar para morrer. Já que vocês foram muito simpáticos, eu gostaria de dizer que eu espero que vocês não cometam nenhum erro aqui. Então, vocês acreditam que no seu caso mais dinheiro vai trazer mais felicidade? Pense nisso. Obrigado. Uau! Professor, Jurandir não vai embora assim sem receber o seu pequeno presente.